Como Deus alinha a mente e o coração, foco, paz e propósito. Deus te chama para o foco. Imagina tua mente como um caleidoscópio de medos. As formas se partem, nada fica nítido. Então o Senhor pega essa luz espalhada, passa-a por sua lente de amor e forma um único feixe que incendeia propósito e queima distrações. A vida parece um barco à deriva. Cada manchete, cada opinião é uma onda que te joga para todo lado. Mas lá adiante surge o farol de Cristo. Não cessa a tempestade, mas te dá rumo seguro até o porto da vontade de Deus. Talvez teu coração seja um jardim sufocado pela ansiedade. Ele se ajoelha, arranca ervas daninhas e cultiva a rosa que ainda existe em ti. Entende, o foco que Deus exige não é cobrança de produtividade, é resgate. Ele te puxa do barulho para o silêncio que cura. Uma mente dividida é uma alma enfraquecida, mas um cristão focado é flecha em suas mãos. Quando entregas cada pedra de preocupação, o lago da tua mente volta a refletir o céu e a paz guarda teu coração. Filipenses 4 ensina: apresente tudo em oração e a paz que excede o entendimento te protegerá. O foco revela chamado, amplia poder espiritual e afina o ouvido ao sussurro divino, porque Deus fala baixo para quem se aproxima. Decide hoje. Começa o dia consagrando teu olhar, cria desertos de silêncio, alimenta a mente com a verdade, aprende o não santo e termina a noite em gratidão. Onde está teu foco, está teu poder. Escreve nos comentários: Senhor, meu foco é teu. Fixem os olhos em Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2. Desativando o barulho interior, a disciplina da atenção em Deus. Senhor, quantas vozes competem dentro de nós? Uma diz que não vai dar certo, outra que temos que correr mais, e ainda há aquela que sussurra: você está atrasado, você perdeu o tempo, você não é suficiente. Mas hoje, diante da tua presença, queremos calar todas essas vozes. Queremos aprender a escutar apenas uma, a tua. Porque a ansiedade se alimenta de excesso de informações, de notificações, de comparações, de exigências. Mas a paz vem da simplicidade e da decisão de voltar a ti. A nossa alma precisa de disciplina, não para produzir mais, mas para respirar melhor. Precisamos de pausas sagradas, de minutos silenciosos, de uma mente que volta para casa toda vez que tenta fugir. Ensina-nos, Senhor, a dominar a atenção. Que ela não seja levada como vento sobre folhas secas, mas que se torne como raiz profunda em solo fértil. Que nossa mente, antes agitada, se torne jardim de encontros contigo. E onde antes havia ruído, haja agora descanso. Porque te ouvir traz direção e te contemplar nos cura por dentro. Escreve com fé nos comentários: Senhor, silencia o barulho e fala comigo. Em silêncio e em confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. Foco não é rigidez, é liberdade espiritual. Senhor, muitos acham que focar é se fechar, que escolher um caminho é perder os outros, mas contigo entendemos que o verdadeiro foco não aprisiona, ele liberta. Liberta da confusão, da indecisão, do medo de errar. Quando te seguimos de coração inteiro, tudo se torna mais leve, mais claro, mais verdadeiro. O mundo diz: abra todas as portas, mas tu nos ensinas: permanece onde a minha presença está. Foco é sabedoria em dizer não ao que brilha, mas não edifica. Foco é dizer sim ao invisível, ao que é eterno. Não é rigidez, é alinhamento. É viver com propósito e não por impulso. Nos liberta, Pai, da ideia de que precisamos estar em todos os lugares para sermos alguém.
que a nossa identidade não esteja em cargos, agendas ou metas, mas no teu olhar que nos chama pelo nome. Ensina-nos a caminhar com leveza, sem culpa por não fazer tudo e com paz por estar exatamente onde o Senhor deseja que estejamos. Porque quando escolhemos o essencial, descobrimos o poder da entrega e o nosso espírito respira alívio, não peso. Hoje escolhemos te seguir com foco e com alegria. Escreve com leveza nos comentários: Senhor, meu foco é minha liberdade em ti. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. 1 Coríntios 6:12. Foco emocional. Não viver à mercê dos sentimentos. Senhor, nossos sentimentos são intensos, mutáveis e muitas vezes nos confundem. Há dias em que acordamos com fé e outros em que o desânimo se instala sem motivo. Mas hoje entendemos que viver pelo que sentimos é como caminhar em areia movediça. Queremos aprender a viver pela tua verdade e não pela oscilação das nossas emoções. Nem tudo o que sentimos é real, e nem todo sentimento deve ser alimentado. Ajuda-nos a discernir o que vem de ti e o que é fruto do desgaste, do medo ou da influência do mundo. Queremos ter domínio sobre o que habita nosso coração. Não mais reagir a tudo, mas responder com sabedoria e mansidão. Dá-nos estabilidade, Pai. Estabilidade que vem da fé e não das circunstâncias. Quando tudo dentro de nós estiver inquieto, que a tua voz seja o nosso eixo. Que o nosso foco esteja naquilo que é eterno e não no que sentimos agora. Porque nossos sentimentos mudam, mas tu, Senhor, és imutável. Queremos aprender a descansar mesmo sem sentir paz, a confiar mesmo quando o coração chora e a continuar mesmo quando a vontade é parar. Essa é a verdadeira maturidade, saber que o foco permanece mesmo quando o coração oscila. Escreve com convicção nos comentários: Senhor, meu foco é maior que meus sentimentos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Jeremias 17:9. Foco no invisível. Os olhos da fé enxergam além. Senhor, te pedimos uma visão mais profunda, mais elevada. Uma visão que não se limita ao que vemos com os olhos carnais. Porque o que é visível muitas vezes nos engana, nos amedronta ou nos faz desistir. Mas a fé nos permite enxergar o que ainda não chegou, acreditar no que ainda não se formou e caminhar mesmo quando tudo parece escuro. Queremos trocar a ansiedade pela confiança, a pressa pela esperança e os relatórios humanos pela tua promessa. O invisível não é ausência, é o lugar onde tu operas com mais poder. Enquanto não vemos, tu estás trabalhando. Enquanto esperamos, tu estás moldando. Nos ensina a focar no invisível com coragem. Os olhos naturais veem o problema. Os olhos espirituais veem o propósito. Os olhos naturais veem portas fechadas. Mas os olhos da fé já visualizam o milagre em construção. Ajuda-nos, Senhor, a levantar a cabeça e enxergar com teus olhos, a viver como quem já recebeu, mesmo sem tocar. A fé é o foco que sustenta o espírito em dias nublados. Ela nos ensina que o invisível de hoje será o testemunho de amanhã e que quem confia não precisa ver tudo, precisa apenas seguir. Escreve com fé nos comentários: Senhor, meus olhos enxergam com tua fé. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Foco no céu, colocar a mente nas coisas do alto. Senhor, hoje queremos levantar os olhos para onde realmente importa. Nosso foco tem estado em boletos, notícias, likes, comparações, mas nada disso alimenta a alma. Só o céu tem o pão que sacia de verdade. Só em ti encontramos propósito eterno e descanso profundo. Nos ensina a focar naquilo que não passa,
porque tudo aqui muda, tudo aqui se desgasta, tudo aqui tem prazo de validade. Mas o que vem do alto é eterno, é santo, é puro. Queremos ajustar nossos pensamentos como uma bússola que aponta para ti. Queremos que a eternidade seja o filtro de nossas decisões. Quando a mente se enche do céu, o coração se torna mais leve. A alma deixa de se agarrar às expectativas frustradas da terra e começa a descansar nas promessas eternas. Ajuda-nos a pensar como cidadãos do céu, vivendo temporariamente na terra. Não queremos ser guiados pelo que o mundo diz que é sucesso, mas por aquilo que o céu diz que tem valor. Senhor, coloca em nós o foco eterno. Tira os olhos das distrações, ajusta nossa rota se necessário e renova em nós a esperança de que estamos caminhando para o lar que nunca será abalado. Escreve com esperança nos comentários: Senhor, minha mente está nas coisas do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2. Foco relacional. Amar com presença, não só com palavras. Senhor, queremos aprender a focar melhor nas pessoas que Tu colocaste ao nosso redor. Quantas vezes dizemos, eu te amo, mas com a mente longe? Quantas vezes ouvimos alguém falar, mas já pensando em outra coisa? Hoje te pedimos, nos ensina a amar com presença, não apenas com declarações. Porque o verdadeiro amor não se expressa apenas no que se diz, mas no quanto se permanece. Ajuda-nos a olhar nos olhos, a largar o celular, a ouvir com o coração, a não correr durante um abraço. Queremos oferecer tempo, escuta, sensibilidade. Queremos ser pessoas que acolhem, que percebem, que valorizam o agora. O foco relacional é também uma forma de honrar o outro. É mostrar que ele importa, que não está só, que tem um lugar no nosso coração. Que a nossa casa seja refúgio. Que nossos gestos comuniquem o teu amor. E que ninguém passe por nós sem se sentir valorizado. Jesus, o Senhor parava para olhar, parava para tocar, parava para escutar histórias que ninguém mais queria ouvir. Ajuda-nos a sermos assim, a ver além da superfície, e a amar com foco, presença e profundidade. Escreve com sinceridade nos comentários: Senhor, quero amar com foco e presença. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3:18. Foco diário. Um passo de cada vez, com fé. Senhor, às vezes nos perdemos tentando prever o futuro. Queremos saber tudo, planejar tudo, controlar tudo. Mas o teu chamado é simples e profundo. Dá o passo de hoje. Ensina-nos a viver com foco no agora, com fé suficiente para cada etapa, porque o milagre acontece no caminho, não na ansiedade por chegar. Queremos aprender a amar o processo, a valorizar o pequeno começo, a semear com paciência e colher com gratidão, que cada manhã seja consagrada a Ti antes mesmo das pressas começarem, que cada noite termine em descanso e não em cobranças internas. Dá-nos graça para lidar com os imprevistos, sabedoria para remanejar planos e humildade para entender que às vezes o Teu não é proteção. Nos ajuda a manter os olhos na Tua mão e não no relógio, porque o tempo certo é o Teu e o ritmo certo é o Teu. Queremos caminhar como quem confia, não como quem se desespera, e viver cada dia como uma dádiva, não como uma corrida desenfreada. Hoje decidimos, um passo de cada vez, com o coração em Ti. Escreve com confiança nos comentários: Senhor, me ensina a andar um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34.
Foco como arma espiritual, resistência contra distrações do mal. Senhor, queremos entender o foco não apenas como disciplina, mas como proteção espiritual. Porque o inimigo não precisa nos derrubar com grandes pecados. Basta nos distrair. Basta nos desviar do que importa, nos fazer correr atrás de vento, nos manter ocupados com o que não tem valor eterno. Hoje te pedimos, abre os nossos olhos e fortalece o nosso espírito. Foco como arma espiritual, resistência contra distrações do mal. Senhor, queremos entender o foco não apenas como disciplina, mas como proteção espiritual. Porque o inimigo não precisa nos derrubar com grandes pecados. Basta nos distrair. Basta nos desviar do que importa, nos fazer correr atrás de vento, nos manter ocupados com o que não tem valor eterno. Hoje te pedimos, abre os nossos olhos e fortalece o nosso espírito. Sabemos que o foco é uma arma poderosa nas tuas mãos. Quando nos mantemos alinhados contigo, os planos do inimigo perdem força. Quando permanecemos na tua direção, até as tempestades servem ao teu propósito. Levanta-nos como guerreiros que não se distraem, como intercessores que não dormem no ponto, como filhos que não perdem o pai de vista, mesmo no meio da batalha. Que o nosso foco te glorifique e seja muralha contra todo o mal. Escreve com ousadia nos comentários: Senhor, meu foco é minha resistência. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Foco até o fim, terminar a carreira com fé e propósito. Senhor, queremos terminar bem, porque começar é fácil, manter é o desafio, mas perseverar até o fim é prova de amor e fidelidade. Não queremos ser como aqueles que desistem no meio do caminho, que perdem o foco quando surgem as dores, os atrasos ou as críticas. Queremos ser como Paulo, que declarou com ousadia: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ajuda-nos, Senhor, a seguir mesmo quando o caminho parecer solitário, a continuar mesmo quando ninguém aplaude, a confiar mesmo quando a resposta demora, porque nosso foco não está na recompensa visível, mas na certeza de que o teu olhar está sobre nós em cada passo dado em fé. Quando vierem as tentações para parar, lembra-nos do porquê começamos. Quando o cansaço bater, renova as nossas forças. Quando a dúvida tentar nos dominar, reaviva em nós a promessa. Faz do nosso foco uma oferta de adoração. Queremos ser fiéis até o fim e ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Hoje decidimos caminhar com foco, viver com fé e terminar com honra. Não por mérito próprio, mas por graça, porque foi o Senhor quem começou a boa obra e é o Senhor quem há de completá-la. Escreve com decisão nos comentários: Senhor, me dá foco até o fim. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Muito obrigado por ter estado conosco nesta oração, no Jesus no Oceano Sagrado da Graça. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal e deixe o seu like para continuar recebendo orações que tocam o céu e transformam vidas. Que a paz de Cristo permaneça sobre você e sua casa.